E hoje, gente, no nosso terceiro episódio da nossa série As Virtudes como Ferramenta para a Nossa Saúde Emocional, eu, Verusca Queiroz, mais uma vez estou aqui não por obrigação, mas por devoção ao nosso Deus Altíssimo e por amor a você e à sua vida, na certeza de que juntos nós vamos crescer e amadurecer. Eu estou trazendo para você a virtude coragem. Exatamente. Lembrando que no primeiro episódio nós trouxemos a virtude justiça e no segundo a temperança. Mas vamos lá, porque nós temos muito a aprender hoje. E esta virtude coragem é vista como um atributo humano, básico, gente, que surge de diversas maneiras e em variados contextos da nossa vida. Ela é conhecida como a habilidade de enfrentar o medo, a dor, a insegurança, dentre outras coisas. E, pasmem, a coragem não é ausência de medo, mas ela é a disposição de agir e de enfrentar a situação apesar deste medo. A coragem, ela é uma força interior que nos leva a encarar as circunstâncias desafiadoras, as circunstâncias dolorosas e desconfortáveis da nossa vida. Muitas vezes o medo, ele nos leva a esse não enfrentamento, mas não no sentido só de não enfrentar. Muitas vezes ele nos paralisa. E dependendo do medo, ele é generalizado. Ele passa a ser generalizado. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um certo medo de altura. Daqui a pouco ela tem medo de andar de avião quando sente uma turbulência. Aí daqui a pouco este medo não é só mais de andar de avião quando tem turbulência. Ela já não voa em hipótese alguma. Tá entendendo? Como ele às vezes vai generalizando e às vezes ele vai passando para outros segmentos. Por exemplo, o meu pai, ele começou a ter o medo de voar. Um certo medo. Aí teve uma vez que ele pegou um avião e ele parou na primeira escala. E ele voltou de ônibus. Depois disso, ele começou a ter medo de viajar de ônibus. Hoje, meu pai não viaja nem de carro. Ai, Verusca, mas por que tu não buscou tratamento? Tu não é psicóloga? Sou, bebê. Sou, sim. Sou psicóloga, sou pastora. Oro pela vida dele, converso com ele, eu e os meus irmãos, já imploramos para ele fazer tratamento psicológico, mas ele é irredutível e ele não quer, né? Não façam isso que meu pai está fazendo, viu? Corram atrás logo e resolvam as questões de medo de vocês, tá? E existem vários tipos e formas de exercer a coragem, gente. Vejamos algumas delas. A coragem física, que é a habilidade de encarar perigos e riscos físicos. A coragem emocional, que é a habilidade de enfrentar situações que estartam emoções difíceis, como a tristeza, como a raiva ou a vulnerabilidade. A coragem moral, que é o estar pronto para se posicionar em acordo com princípios éticos, mesmo quando isso pode levar a consequências negativas. Como exemplo, eu posso incluir aqui falar a verdade em situações de injustiça ou defender alguém que está sendo maltratado, tá? E aí tem a coragem para mudar de vida ou de foco quando acreditar que é o melhor para você. E, gente, muitas pessoas cedem ao medo do desconhecido
Por exemplo, não mudam de emprego, de carreira, de cidade, de relacionamento, porque não querem enfrentar esse desconhecido. Então, precisa colocar a coragem em prática para que ela domine esta insegurança e esse medo. Tenha coragem para falar e expor a opinião, as suas ideias, as suas dúvidas na sala de aula ou quando estiver em grupo. Tem também a coragem vivida nas... Desculpa, gente. Perdão. Tem também a coragem vivida nas relações pessoais, que é a habilidade de se abrir para os novos relacionamentos. A habilidade de expressar dor, aliás, a coragem de expressar dor e de expressar vulnerabilidade para os amigos. Mas de uma coisa, gente, eu tenho certeza. Nós, eu e você, precisamos aprender e seguir cultivando a coragem na medida certa, pois ela deve ser desenvolvida e aprimorada da seguinte forma: reconhecendo e aceitando as nossas limitações, as nossas fraquezas e os nossos medos. É preciso entender que sentir medo, gente, é normal, é saudável, e precisa entender também que aceitar o medo é o primeiro passo para enfrentá-lo e para superá-lo. E como complemento, gente, ao sentir-se vulnerável, tente, na medida certa, na hora e lugar certo, em ambiente controlável, se expor à situação a qual você se sente vulnerável e tentar superá-la, construindo assim degraus de superação e de coragem emocional. Mas aqui eu quero te fazer um alerta. Por exemplo, no caso do meu pai, ele já não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa da ajuda de um profissional para ir em ambiente controlável, expondo ele às situações de forma cautelosa e responsável para que ele não entre em uma crise de pânico. Isso acontece muito com pessoas que têm, por exemplo, medo de barata, medo de passarinho, tá? É preciso ir expondo aos poucos essa pessoa diante dessas situações que elas se sentem vulneráveis para que ela consiga superar esse medo, mas isso precisa da ajuda de um profissional responsável. Então, é preciso estabelecer pequenas e metas plausíveis. Essas metas devem ser pequenas e plausíveis para serem superadas, pois enfrentando pequenas provocações diariamente, você será levado ao aumento gradual da confiança e da coragem diante daquela situação que você se sente vulnerável, com tendência a paralisar ou a evitação. Mas qual é a importância de se obter esta bendita coragem? Bem, ela é eficaz, gente, para o nosso crescimento pessoal, para a realização dos nossos objetivos, para a sensação de conquista, de vitória, para o sentimento de utilidade, a gente se sentir útil. Sem coragem, nós paralisamos. Nós não saímos da nossa zona de conforto. Não atingimos os nossos objetivos, desde os mais simples até os mais complexos. Então, queridos, busque trabalhar a coragem de forma equilibrada, pois coragem demais em desequilíbrio, fica atento para a cereja do bolo, e de forma irresponsável não te protege.
A coragem excessiva, irresponsável, ela te coloca em risco. Ela te faz enfrentar um leão sem ter atributo para isso. Ela te leva a pular de um avião sem paraquedas e a mudar de emprego sem segurança. Tudo, gente, tudo na nossa vida, ela tem que estar em equilíbrio. Por exemplo, pessoas que sorriem o tempo todo são patológicas. Pessoas que choram o tempo todo são patológicas. O normal, natural, saudável é momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de choro, momentos de sorriso, ok? Então, a coragem em excesso, ela é prejudicial, ela te leva a um prejuízo, ela te leva a viver momentos de perigo. Assim como o medo em excesso te paralisa e se vier um leão, ele te come, porque tu vai ficar paradinho, tu não vai correr, tá certo? Gente, o medo, ele se dá a partir do enfrentamento das nossas dificuldades, dos desafios com ousadia. O medo, no sentido de enfrentamento, ele se dá a partir do enfrentar, do seguir adiante, mesmo em momentos de dificuldades e de desafios com ousadia. Muitos veem o medo como uma emoção ruim, mas eu quero te dizer uma coisa. Vamos desmistificar isso hoje e agora, pois não existe emoção ruim. Existem emoções difíceis de serem vividas, compreendidas e ou mesmo experimentadas, principalmente em excesso. O medo, por exemplo, não deve ser visto como algo negativo, que deve ser evitado ou superado no sentido de ser superado de forma irresponsável. Pois ele deve ser visto sobre um ponto de vista de sobrevivência. Ele é considerado também uma virtude e ele é uma resposta natural e automática do ser humano que serve como medida de proteção. O medo, ele age como um mecanismo de defesa, nos apontando possíveis perigos e nos impulsionando a tomar precauções. E é exatamente essa sabedoria intuitiva que o coloca também dentro da virtude, ao lado da coragem. Porque quando ele está sob controle, ele nos ajuda a agir de um jeito mais consciente e cauteloso, gente. E isso é extremamente importante. E é de suma importância detectar o que te leva a ter medo, pois isto nos leva também a entender as nossas limitações, a superá-las, a respeitá-las, nos levando ao amadurecimento em várias áreas da nossa vida. Existem medos que não sabemos explicar o porquê temos, pois o motivo pode estar no inconsciente e o objeto do medo muitas vezes resume os nossos desafios mais profundos e superá-los leva-nos ao autoconhecimento. Então, gente, hoje sabe-se que a coragem não é a ausência de medo, não é? Não foi dito acima, mas sim a habilidade de agir apesar dele. Nesse sentido, vejam o medo como a mola propulsora para a superação, para o desenvolver da resiliência e para aperfeiçoar a empatia.
ao diante das vulnerabilidades dos outros, você se reconhecer dentro delas também. E por fim, não deixe o medo te paralisar, pois ele tem esta capacidade. Por isso, enfrente o quanto antes e aprenda a equilibrá-lo em sua vida. Exatamente isso. Ao invés de deixá-lo reprimir, ao invés de deixar que o medo reprima as suas ações e as suas emoções, use a sua sabedoria para sair dele mais fortalecido e de forma segura. Assim, o medo se torna seu aliado e não apenas uma emoção considerada negativa. Apaga isso da tua vida. Acolha o seu medo, aceite-o e enfrente-o, pois ele é uma oportunidade de crescimento e de amadurecimento. Na hora que você conseguir superar isso, equilibrar isso, você vai atingir os seus objetivos com mais rapidez. E eu fico aqui, mais uma vez, já me despedindo de você e anunciando o próximo vídeo, e anunciando o próximo podcast que vai falar sobre a fé. Fique bem e fique com Deus.